Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um Pod Síndico. Hoje aqui, edição especial Pod Síndico na Estrada, aqui na cidade de Campinas. Eu e ele, Ailton Tertuliano, o botafoguense. Feliz! Somos dois. E para ajudar, a nossa convidada é botafoguense também. Fala a verdade, senão é muito castigo para um palmeirense, né? Mas tudo bem. Mas queria agradecer aí a presença de todos vocês, agradecer também os nossos patrocinadores, que sempre nos honram muito aqui com a participação e a confiança no nosso trabalho. Então, através dessa parceria, conseguimos aqui sempre estar levando o melhor para todos vocês que nos acompanham. E hoje, Ailton, nós vamos falar de um assunto aqui com os nossos convidados, né? Que é um assunto que já está em muita evidência. Queria até saber, você que já deve ter comprado seu carro elétrico, né? Ainda não. Eu tenho uma preocupação sobre o carro elétrico, cara. É a questão da autonomia. Né? A gente até sai de casa para voltar. A gente anda demais, né? Para nós a gente vai ter muito assunto aqui hoje. É um assunto, vamos colocar assim, novo, né? Que está sendo discutido no mercado. E todo assunto novo gera muitas dúvidas. Então, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje, né? Diretamente do Rio de Janeiro, que é aqui a nossa doutora Luciana Caribé, e o Dr. Clóvis, que está aqui junto com a gente para estar explanando aí esse assunto tão questionado hoje, tão cheio de dúvidas dos nossos síndicos e todos aqueles que moram em condomínio. Inclusive, nós também temos várias dúvidas também e acho que vai ser um aprendizado hoje aqui para todos nós. Sejam muito bem-vindos. É uma honra poder contar com vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Né? Iniciando, gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho de vocês, né? O trabalho, a cidade que vocês atuam, para que aqueles que estão aí nos assistindo possam estar conhecendo um pouquinho dos nossos convidados, né, Ailton? É isso aí, vamos lá. Perfeito, pessoal. Bom, inicialmente é uma alegria, uma grande honra estar aqui participando desse podcast, né, do Pod Síndico. Eu sou muito grata, né, ao convite realizado para poder participar do podcast. A doutora Amanda Amaral também que fez o convite. A gente veio do Rio de Janeiro de hoje para cá para poder participar e para falar sobre esse tema super atual, né, muito pouco ainda comentado. Nós estamos construindo conhecimento, né, nós estamos construindo decisões também judiciais, porque diante da ausência legal, né, normativa. Bom, mas meu nome é Luciana Caribé, eu sou advogada especialista em direito condominial e imobiliário, atuo no Rio de Janeiro, mas também presto assessoria, né, consultiva para todo o Brasil. Eu atuo na parte realmente de assessoria mais a condomínio do que a condôminos, né, e esse é bem interessante porque existem diversos temas, de fato, né, que não são regulados. Aí, por isso, a assessoria jurídica, esse debate aqui sobre temas condominiais é extremamente salutar, realmente, para o desenvolvimento do direito condominial. Então, é uma grande honra estar aqui falando sobre esse tema. A honra é nossa, né? E o nosso querido Dr. Clóvis? Boa noite a todos. Bom, eu sou o Clóvis, sou engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações. Atuei na área por mais de 35 anos, né? Recentemente eu me aposentei. E agora estou me dedicando a essa nova fase da minha vida, né, que é usar o meu conhecimento para disseminá-lo, né, levar esse conhecimento a outras pessoas. Também estive, né, atuando fora do Brasil por um bom tempo, né, morei nos Estados Unidos por um período bastante grande, trazendo bastante experiência, né, nessa área de tecnologia. Atuei também aqui no Brasil em várias empresas. E o tempo maior foi num grande centro de pesquisa de inovação aqui no Brasil, o CPQD, posso até citar o nome porque mora no meu coração essa empresa, né? Praticamente a minha vida toda eu atuei lá. E hoje aqui nós vamos falar, né, de um tema bastante interessante e que, de certa forma, ele é um pouco espinhoso, né? Porque não é fácil resolver todos os problemas que essa nova tecnologia está trazendo, né, para o nosso meio hoje em dia. E nós vamos conversar aqui um pouco e dentro daquilo que for possível a gente vai esclarecendo, né? E obviamente se alguma pergunta ficar aqui sem a gente responder, estaremos à disposição aí depois para que isso
né, possa ser clarificado de uma forma mais adequada. E também aproveitando para agradecer o convite, né, em estar aqui com vocês. É uma equipe que eu já conheço, a grande maioria, né, são profissionais com uma competência muito grande na área. E eu fico feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com tudo isso aqui que a gente vai falar hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero começar fazendo uma colocação aqui para a nossa audiência que é muito importante. A gente fala de um tema espinhoso, polêmico, mas a gente precisa atentar que o carro elétrico não é o problema. Não. Sim. Não tem nenhum problema em um condomínio ter um carro elétrico. A questão polêmica está no reabastecer a bateria, ou seja, os carregadores de carro elétrico em condomínio. Aliás, ô Reginaldo, a gente poderia montar um negócio, cara. Opa, sócio? Olha, vou dar uma dica de negócio, vai dar um corte. Edifícios garagem com carregadores. Uau. E estacionamentos com carregadores. Quem apresentar essa solução próximo de condomínio já tem cliente imediato. Porque nós vamos entrar num debate que pode levar muito tempo para que todos os condomínios tenham pontos de carregamento suficiente para os condôminos. Estou errado, doutora? Não, de forma alguma. Exatamente esse é o ponto, né? Como será o futuro? A questão dos carros elétricos não é o problema, até a questão da sustentabilidade, né, do aquecimento global, enfim, é muito interessante a gente ter meios de locomoção que utilizem energia limpa, né? Mas a questão justamente é essa, como é que fica, por exemplo, a questão do carregamento na divisão, na copropriedade, como um edifício, né? Que você ali é coproprietário das áreas comuns de diversos outros, né, com diversos outros condôminos. São poucos, salvo engano, eu fiz uma pesquisa breve, acho que são poucos estados, salvo engano, acho que eu vi, na realidade, só São Paulo, que já tem uma lei, eu acho que desde 2021, Isso, né? exato, Que ela prevê que os novos condomínios, né, tenham essa previsão de carregamento elétrico para carros, né? Mas a questão essa questão futura, a gente tem que tratar do passado e os condomínios que já existem, né? Como é que fica essa questão da recarga, né? E os estados, por exemplo, que não tem legislação regulando o tema. Tudo isso a gente tem que tratar, debater. A gente não tem realmente legislação. Então, eu acho muito interessante essa construção de conhecimento, né, interdisciplinar. A advocacia precisa realmente de parceiros técnicos, né? Não existe, a gente estava conversando, não existe esse tema ser tratado só pelo jurídico ou só pela engenharia, mas é uma comunhão realmente de conhecimentos e saberes que a gente vai construindo realmente soluções para essa problemática, né? Porque o carro elétrico não é o problema, mas sim a instalação. Como é que vai ocorrer essa instalação em prédios antigos, por exemplo? Né? Se tem capacidade elétrica para isso, se não tem, né? Se, enfim, é interessante para os condôminos como coproprietários. Então, a gente vai debater esse tema, eu acho um tema muito pujante, eu gosto bastante de tratar. E indo nesse encontro, né? Até pergunto para você, Clóvis, porque eu participo de muitas assembleias, né? E assembleias de implantação de condomínio, hoje nem tanto, porque os condomínios já vêm aí prontos para receber ali um ar-condicionado, essas coisas todas, né? E colocando aí uns 2 anos atrás, tinha condomínio que o condomínio não podia nem instalar o ar-condicionado, né? Às vezes até o chuveiro lá, aquele chuveiro gigante lá que você deve ter lá na sua casa, super... Ducha Power Plus. Desliga 2 banheiros ao mesmo tempo, caiu o disjuntor. Caiu o disjuntor, né? Até um chuveiro, às vezes, é um problema, né? Para alguns condomínios. Aí, quando você fala em carregador para carro elétrico, como resolver isso? Porque a gente está falando aí em prédios antigos, mas tem prédios aí de 3, 4 anos atrás que a gente já tem esse problema. Né? Sim, é muito importante a gente esclarecer esse ponto, inclusive essa comparação com o ar-condicionado, ela é muito plausível nesse instante, porque eu costumo dizer que é uma segunda onda, né? A primeira onda foi o problema do ar-condicionado nos edifícios, né? Que eles não eram preparados para isso, não tinha capacidade de carga para isso, e com essa segunda onda que eu chamo, que é dos carros elétricos, acontece a mesma coisa. Até mesmo os prédios novos, eles não estão, né, muitas vezes preparados com a carga, com a capacidade e a demanda que esses carros elétricos virão a demandar no futuro, e esse futuro não está tão longe assim. Então, essa é uma preocupação bastante pertinente,
E eu diria que a todos que fazem gestão de condomínio, esse é um assunto para ser colocado na mesa agora. Já, na verdade, passou o tempo de ser colocado na mesa, porque o preço de um carro elétrico ele está caindo de uma forma assustadora. Há 2 anos atrás era impossível pensar em comprar um carro elétrico. Ele custava acima de R$300 mil. Hoje, se você procurar nas lojas por aí, talvez você já encontre ele próximo dos 100 mil. Então, o preço está, né, começando a ser muito atrativo. E hoje nós temos só em Campinas, a cada 3 horas é emplacado um carro elétrico. Exato. Então, é uma ação muito rápida, né, de aquisição de carros elétricos. E, fatalmente, os condomínios começarão a ter carros elétricos. E se, de repente, um condômino chegar e espetar o carro elétrico lá numa tomada, o que você vai fazer? Você não está preparado para isso. O condomínio não está preparado. Você está trazendo um problema grande, né, para o condomínio, até para os próprios moradores. Então, é um assunto urgentíssimo a ser tratado. Cláudio, você colocou uma coisa na sua fala inicial, muito importante para a gente considerar, que você morou nos Estados Unidos. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos é um espelho do que vai acontecer aqui em poucos anos no Brasil. Só que a explosão da utilização de carros elétricos para a população norte-americana tem uma característica diferente da brasileira. Lá, a maioria das pessoas moram em casas. Então, são unidades autônomas de fato. Né? Agora, quem mora nos Estados Unidos em edifícios já são em cidades que não têm cultura de ter carro. E são carros compartilhados. É muito interessante isso. Exato, quer dizer, exato. O drama do carro elétrico no condomínio de edifício não aconteceu nos Estados Unidos porque existe uma cultura de viver diferente. Exatamente. E nós somos uma sociedade verticalizada em caminho de verticalização cada vez maior. Sem dúvida. Então esse tema, eu acho que não envolve apenas o condomínio, mas também o próprio mercado automobilístico que atua nesse setor. Eles têm que pensar nessa outra ponta. Porque quando o Reginaldo perguntou se eu já comprei o meu carro elétrico, a minha dúvida para adquirir um carro elétrico é a questão da autonomia. Exato. Aonde eu vou parar de pontos em pontos Abastecer. para poder abastecer, mas também na minha casa, na realidade, quando eu estiver na praia. Quer dizer, esse carro ele vai ficar limitado ao centro urbano da minha convivência primeiro ali. Mas qualquer outra experiência maior, como sair da minha cidade e vir para uma outra, como vir aqui para Campinas, sempre vai ficar na dúvida. Puxa, não existe ponto suficiente de recarga para poder atender uma demanda desse tamanho. Hoje ainda não, no Brasil não. Não tem. Não E tem. Realmente é interessante que se pense logo, né? A gente começa a pensar realmente soluções para ontem. Porque de fato a gente tem visto assim, um crescimento muito grande, né? E estava falando do ano, eu estava olhando dados realmente de venda do ano passado, de 2023 para 2024, já houve um aumento de 60% de vendas de carros elétricos, né? Então, assim, é um futuro que não tem como a gente ignorar, é uma realidade que veio para ficar como diversas outras realidades, como Airbnb, temas polêmicos em condomínio, né? A questão dos Ubers, enfim, portaria eletrônica, mas é uma realidade que não dá para ser ignorada. É preciso começar a pensar isso realmente para ontem, soluções para ontem, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não tem ainda soluções, não tem ainda uma normatividade, uma normativa para todos os estados, né? O único estado que eu conheço é São Paulo, que passou a regular. O próprio mercado, ele já começa a entender a demanda, as construtoras já começam a preparar produtos, ela quer vender, né? Então ela começa a ver a demanda do cliente dela, já começa a preparar produtos, né? Projetar condomínios já com essa recarga elétrica. Existe muito em São Paulo, mais ainda, né? Porque o volume de carros elétricos em São Paulo é muito superior comparado ao Rio de Janeiro, por exemplo. Né, mas realmente a gente tem que pensar e tem que começar a tratar sobre isso, porque está desembocando no judiciário, né? Infelizmente, as decisões não são boas para os condôminos, porque, de fato, é uma decisão que tem que ser coletiva, né? Uma decisão que tem que ser do condomínio. Então, com relação à regulamentação, no início desse ano, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo colocou uma portaria, publicou uma portaria, a 001/800 de 2024, e a colocou em consulta pública. Essa portaria, a consulta pública foi até o início de agosto. Então, eles já coletaram um monte de informação, né, sobre esse assunto. Eles estão, nesse instante, debruçados nessas contribuições
para que eles possam, então, ajustar essa portaria. Então, vai ter isso está muito relacionado com questão de segurança. A segurança da instalação de postos de recarregamento de carros elétricos em condomínios. Ela é bem específica para isso. Então, provavelmente, nós teremos aí, em breve, uma lei que regulamenta isso na parte de segurança. Para outras questões do carro elétrico já existem normas, né? A 5410, entre outras que a gente pode citar, de que forma esse carregador elétrico ele tem que ser instalado. Aí não importa se ele vai ser instalado em um condomínio ou em área aberta, ele tem uma norma brasileira para que seja seguido. E essa norma de segurança ela é extremamente importante, porque nós vivemos em condomínios com, né, uma quantidade de pessoas enorme. Quando existe um sinistro, tudo tem que estar da melhor forma possível para que esse sinistro ele tenha o efeito menor possível, né, que as pessoas consigam, né, sair sem nenhum problema, ou que o sinistro ele seja ali, né, cuidado da forma correta. E eu digo a vocês, é uma portaria com uma restrição enorme. Tá uma briga muito grande por isso, porque ela vai trazer algumas dificuldades para os condomínios implementar e custo, né? Então é uma coisa que eles estão colocando muito hoje, principalmente nessa consulta pública, para tentar, né, tirar algumas coisas ou aliviar algumas situações e que não se perca, né, a questão de segurança, que esse é o grande objetivo, né? De nada adianta você soltar uma portaria, sendo que você foi cortando um monte de coisas que era importante e publicou uma portaria que ela, né, ela não traz nenhum benefício do qual se pensou nela. Então essa portaria, a partir do momento que ela for publicada, terão que ser seguidas essas normas, são normas bem complexas e vai trazer uma certa oneração para o condomínio, além de muitas vezes não se ter condições técnicas para implementar aquilo que se deseja e que a norma preconiza. Então vai ser um trabalho para ser estudado pelos administradores, né, de condomínios aí, para verificar quais são realmente as condições para aplicar todas essas regras da portaria. Na verdade, assim, né, pelo que eu estou vendo, daqui a pouco vai ser uma obrigatoriedade o condomínio, independente da forma que está lá a parte elétrica, tudo, o condomínio ele vai ter que dar um jeito de arrumar isso e colocar lá o ponto de um carregador para carro. É isso, doutora? Salvo engano, essa lei de São Paulo, por exemplo, né, essa que passou a instituir a obrigatoriedade dos novos condomínios a instituírem carregadores. Os novos, quando você diz, os que estão sendo... Os que vão ser entregues. Tá. Os novos projetos, né? Não já registrados ainda em construção na época da lei. A prefeitura não aprova mais nenhum projeto se não tiver previsto o carregador. Mas no texto legal, salvo engano, existia um artigo, né, que determinava que essa obrigatoriedade seria aplicável, que os antigos condomínios teriam um prazo de 20 anos para se adaptar. Esses 20 anos é uma coisa louca, né? Mas foi vetado, inclusive, né? Enfim, não se pode obrigar os condomínios a instalarem cargas, apesar de ser uma realidade, né? Mas se não foi aprovado, se foi vetado na Assembleia Legislativa de São Paulo. É que existe um problema, e aí não é o problema técnico, vamos chamar de endêmico, chamado finanças do condomínio. Exato. Então, para você construir uma infraestrutura para atender um carregador, né, quer dizer, não é um investimento barato. Não é barato. Ainda que a gente venha popularizar o carro ou até mesmo o totem de carregamento, a infraestrutura ela é um impeditivo. Então, eu acredito que é uma utopia achar que todos os edifícios vão ter recarregador para carro elétrico. Eu acho que é uma utopia. Eu acho que se a gente entrar nesse tema, a gente vai trazer muita dor para muita gente. E eu acho que o que vai acontecer é o seguinte: eu comprei um carro elétrico, o meu prédio é um prédio antigo, junto com a compra do carro elétrico vai vir a pergunta: eu ainda vou conseguir morar neste lugar? Assim como qualquer outra coisa. Né? Às vezes o casal sem filhos passou a ter filhos, vai ter que mudar. Exato. Você mudou a profissão, talvez para morar mais perto do trabalho, você se muda. O carro elétrico pode ser um motivo para você fazer um upgrade agora de aquisição de unidade imobiliária. Sim. Exatamente. Por isso que eu queria até, nessa sua fala, complementar essa importância de o gestor condominial começar a trabalhar com esse tema.
a primeira coisa que ele deve fazer é solicitar um laudo técnico para ver todas essas questões que foram colocadas aqui nessa mesa hoje. O que eu tenho de carga no meu prédio ou no lugar onde eu faço a gestão. E só de posse dessas informações, com a clareza disso tudo, é que pode-se dizer se vai ser possível ou não ter carregadores de carro elétrico naquela localidade. Porque muitas vezes não dá para colocar, vamos supor, se tiver 100 apartamentos, não dá para colocar 100 carregadores, dá para colocar 30. E os outros 70? Como é que faz? Não, então vamos colocar um parque de carregadores onde vai, né, suprir todos do prédio. E tenho área física para isso? Hoje em dia, nos condomínios, a gente vê que mal cabe o carro que a gente tem na garagem. Imagina ter um espaço para, né, se ter um parque de carregadores. Ou seja, então é um assunto que deve ser tratado com uma certa urgência pelos gestores para que eles possam sim dar uma resposta para essas pessoas que vão adquirir o carro, porque quando ela adquirir o carro, ela já sabe que no prédio dela não terá condições nenhuma de se colocar carregador elétrico. Então vai ser uma opção que ela vai ter em adquirir ou não. Agora, se ela não tem isso com clareza, ela vai comprar o carro elétrico e vai querer colocar numa tomada que tenha lá. E vai dar um trabalho danado para o gestor, porque ele vai ficar ali implicando que ele quer uma tomada para pôr o carro dele. Entendeu? Então, esse assunto tem que ser bem claro e deixar todos informados da capacidade do condomínio em ter ou não. Vamos fazer uma dinâmica aqui, até vou pedir a ajuda dos dois especialistas. Eu tenho um escritório num prédio comercial. As vagas de garagem para todas as salas, então vamos imaginar, temos 100 salas e temos 100 vagas. Uhum. As nossas vagas são usadas exclusivamente em horário comercial, essa é a nossa cultura. Então, a partir das 7 horas da manhã e até as 18 ou 19 horas, nós temos uma ocupação. A partir de então, não temos ocupação, todas as vagas livres. E no final de semana também não temos ocupação. Mas no nosso entorno, nós temos ali mais de 10 edifícios residenciais. Então, a gente é um prédio comercial numa localidade residencial. A minha pergunta é, se eu consigo convencer o meu síndico, ou eu me torno o síndico do prédio e trago o projeto para o condomínio, vamos colocar carregadores elétricos aqui nas nossas vagas e vamos alugar esses espaços para que os vizinhos possam carregar os seus carros durante os horários ociosos. Ou seja, eles são obrigados às 6 horas da manhã a retirar os seus carros, pode carregar todos de noite e tempo integral durante o final de semana. Então, eu tenho 100 vagas, vou colocar 50 carregadores, para que eu possa ter vagas livres caso alguém for trabalhar no final de semana. O que eu vou precisar de elemento técnico e jurídico para poder conduzir esse projeto? Aí eu estou chegando aqui como síndico e eu não vou inventar isso da minha cabeça, vou chamar um advogado especialista, um engenheiro especialista, me ajudem a montar esse projeto e vender isso para os condôminos. O que eu tenho que colocar nesse projeto? Ele falou engenheiro e advogado. Você faltou aí a política. A articulação política. Mas primeiro é um projeto. Essencial. Gente, primeiro, se você não tiver um projeto, você não vai conseguir articular nada. Sim. Então, o que eu posso ter aqui de elemento concreto para que minha proposta não seja fantasiosa? Então, vamos lá. Só para complementando a fala do colega, que eu acho realmente muito pertinente, mas sob o prisma da segurança jurídica, como advogada condominialista, né, eu entendo assim que o síndico ele não pode, por mais que seja uma necessidade que a gente conversou, é um consenso geral, é uma realidade que veio para ficar, a gente não pode ignorar. E realmente o condomínio tem que lidar com essa situação. Agora, não pode o síndico por si só se afobar numa afobação de forma a resolver essa questão por si só, sem provocação de qualquer condômino, resolver fazer um estudo técnico, por exemplo, que até o estudo técnico também, ele demanda recursos do condomínio. Tem que ser aprovado pela Assembleia. Exatamente. O síndico é um gestor de patrimônio alheio, né? E o próprio Código Civil determina que o síndico tem que cumprir a convenção e as determinações da Assembleia. Então, ele não pode, como ordem executiva, ele não pode simplesmente resolver por conta própria, a menos que ele seja provocado pelos condôminos e levar isso a uma Assembleia, a contratar, por exemplo, um plano de estudos, porque é essencial, mas a gente sabe que tem um custo também deveras elevado, né? Não é algo assim,
Não é algo... Não é trivial. Não é simples, trivial. né? Não é algo assim que você encaixa ali no orçamento, Sim. né, ordinário. Então, a primeira coisa é essa, levar a aprovação, né? O síndico ele vai ser provocado por condôminos, né? A gente sabe que tem condôminos que se antecipam, conversam com o síndico antes, mas também tem essa questão, por exemplo, dos condôminos que se antecipam, compram já o carro, já vão estar de qualquer forma. E não é bem assim. Então, a primeira questão é aprovar em assembleia, né? Sim. Aprova em assembleia, e nesse caso pode ser, eu entendo nesse caso, a aprovação do parecer, né, da análise técnica, pode ser uma maioria simples, realmente o sim. quórum dos presidentes da Assembleia, vai aprovar, vai haver o estudo, né, com o projeto e vai ser analisado. Quanto a essa questão, por exemplo, de um condomínio comercial fazer essa alteração nas vagas, eu entendo que seria também por meio de aprovação assemblear, né, o síndico não poderia, por conta própria, instituir com o projeto aprovado, instituir essas vagas de carregadores, né? Até porque a convenção, provavelmente, tem que analisar também a natureza dessas vagas, né? Se é a vaga autônoma, se é a vaga acessória das unidades privativas. Tem que se analisar a natureza dessas vagas para poder chegar a uma deliberação e verificar se isso é factível ou não, essa aprovação pela Assembleia, porque a gente sabe que a Assembleia é soberana, mas nem sempre, nem tudo Depende, ela né? é soberana até certo limite, né? Desde que ela não viole a lei. Exato. Então, isso tem que ser observado também a natureza dessas vagas, né? Então, para verificar o quórum, se é possível ou não aprovar essa resolução. Eu entendo que, nesse caso, de forma conservadora, porque em se tratando de quórum, eu tenho uma posição mais conservadora, realmente até por conta de responsabilidade civil do síndico, Exato. enfim. Uhum. Então, a prova com quórum de 2/3. Hoje nós temos assembleias permanentes que facilitam muito essa questão realmente da obtenção de quórum, né? Aprova com quórum de 2/3 a alteração da convenção, se for possível, e aí faz essa alteração realmente Até porque nós vamos ter que também alterar o acesso à garagem. acesso, exatamente. Então vai ter que ser realmente Isso, um quórum 2/3. É interessante a gente entender aqui como a discussão técnica ela procede, né? A gente está entendendo aqui os elementos jurídicos, de segurança jurídica dessa operação, desde o seu nascedouro, né, pensar em propor essa ideia, já ter esse entendimento que não pode ser uma atitude autônoma do síndico e ele, como diz, na canetada, poder decidir. Mas uma vez que a gente vence essa questão e nós levamos isso a uma assembleia, foi aprovado com um quórum de segurança, vou chamar a tua colocação como um quórum de segurança, temos esse quórum de segurança, foi aprovado a autorização do estudo. Passamos para o engenheiro. Agora, o que nós vamos precisar prover para aquele edifício para que ele possa atender a essa demanda? Bom, a minha resposta aqui vai até corroborar com o que a doutora falou há pouco. Eu penso que antes até de ir para uma assembleia, o síndico ele tem sim que buscar informação. De que forma? Fazer um laudo não é tão absurdo assim. Por quê? Eu vou me basear em informações técnicas. Nada adianta eu fazer uma chamada de uma assembleia, eu vou chegar lá de mãos abanando, ou tela azul, né, como dizem por aí, e fatalmente vou perder todo o tempo do pessoal e o dele também, porque não vai se aprovar nada. Não se tem conhecimento do que está colocado em pauta. Por isso que esse primeiro estudo ele é fundamental em qualquer situação, antes de qualquer ação. E é óbvio que nós temos que sempre estar ali do lado com a segurança jurídica. Tem que ter um corpo jurídico, praticamente todos os condomínios eles têm lá, né? O apoio jurídico, então isso é fundamental. Ele jamais pode dar qualquer passo sem ter essa segurança jurídica. Só que tem um detalhe, né? Nós estamos falando aqui de 2 passos. É importante a gente colocar aqui de maneira didática que tem que haver um primeiro entendimento numa assembleia para autorizar o estudo técnico, que pode ser com quórum simples, não há necessidade de quórum qualificado. Exato. Uma vez que esse estudo técnico diz que tem viabilidade para um projeto, ok, o projeto vai custar caro. Vamos para um quórum qualificado para autorizar um investimento de alta monta e também, se caso o projeto for bem sucedido, significa que a gente aprova o projeto e a sua execução, se caso for factível. Eu concordo até certo ponto, tá? Porque se eu faço um laudo, se eu estou com a equipe que me ajuda a fazer a gestão ali, e eles aprovarem que eu posso fazer esse laudo antes de ir para uma assembleia,
é muito importante no aspecto que eu vou ter respostas. E se o condomínio não permite que eu faça? Eu já tenho que matar essa situação ali. Entendeu? Junto com o corpo jurídico, eu vou redigir um documento e vou dizer, olha, nós fizemos estudo, está aqui esse estudo com, né, uma equipe, um profissional competente, com CREA, etc. E está aqui o laudo. Se alguém, né, se um condomínio quiser fazer um outro laudo por conta própria, fique à vontade. Entendeu? É nesse sentido que eu coloco a importância desse laudo antes de qualquer um outro movimento. Mas, de novo, sempre com o conselho fiscal ali, é factível. Faça um orçamento primeiro, é viável. Ah, não, poxa vida, para fazer um laudo, o condomínio é muito grande, está se cobrando caro. Opa, então vamos fazer uma assembleia para deliberar se a gente vai ou não contratar esse laudo. Entendeu? Então, esse laudo ele é extremamente importante para dar-se qualquer outro passo nessa questão de carro elétrico. E nessa situação também da área comercial, né, da qual você fez o questionamento, é exatamente a mesma coisa. O primeiro trabalho é verificar se aquela área ela tem condições de, né, absorver toda essa carga que vai ser colocada. Feito esse laudo, aí sim é possível se tomar alguma decisão. Então, olha, vamos para essa decisão. O que tem que ser feito com o laudo? Vencemos a questão da assemblear, temos aqui, o que vai ser preciso agora? Eu vou ter que mexer na condição que eu tenho tecnicamente de receber uma carga, tem que mexer naquela estrutura. O que nós vamos fazer nesse passo a passo técnico agora? Exato. O laudo ele vai fazer um panorama do que existe, né? Por exemplo, quando se faz a instalação elétrica, o engenheiro ele sabe qual que é a carga, ou pelo menos tem uma previsão muito, muito próxima da carga que se vai utilizar naquele condomínio. E exigido por normas, ele é obrigado também a deixar uma reserva dessa carga, porque, né, sempre um outro coloca um equipamento a mais, um eletrodoméstico a mais e essa carga sobe. E aí esse laudo vai dizer o seguinte, olha, temos uma carga X instalada, nós estamos gastando Y, sobra Z. Agora, quantos carros eu vou colocar? Qual é a demanda desses carros? Essa sobra Z é capaz de suprir toda a demanda dessa quantidade de carros que eu vou instalar? Ah, sim, ótimo. Então, já descontando aquela, né, quantidade de carga que é necessário para a demanda do condomínio, ótimo, parte-se então para fazer um projeto elétrico certinho, utilizando as normas, toda a parte de segurança, com aprovação nos meios competentes, né? Porque se isso não acontecer, quando você for retirar o seu AVCB, você vai tomar uma canetada. Perfeito. Entendeu? Então, essas coisas tem que ter uma empresa com responsabilidade que saiba fazer corretamente. Então, é nesse caminho. Esse é o passo que eu enxergo e toda vez que a gente fala do técnico, tem que ter par e passo o corpo jurídico ali para estar orientando, vendo contratos, a idoneidade das empresas, enfim, tudo aquilo que se faz hoje, né, que um gestor faz, é a mesma coisa. Mas o cuidado técnico para se contratar, ainda mais porque é um assunto muito novo no mercado, não temos muitas empresas, né, algumas se formando agora, são novas no mercado, então tem todo um trabalho aí de pesquisa, de informações, né, porque eu vou colocar o meu prédio, o meu condomínio ali na mão de uma empresa para instalar. Então tem que, né, ter todos esses cuidados aí. É nesse sentido. Perfeito. E deixa eu te perguntar, aproveitando o gancho, doutor, aqui, como que está a cidade de Campinas, né? Até porque esse programa vai ser transmitido aí, vamos colocar ele aqui em todos os grupos. Nacional, né? Ele é em âmbito nacional, mas como é uma edição especial aqui de Campinas, né? Então a gente vai fazer um trabalho bem forte aqui na divulgação. Campinas, como que está essa parte de regulamentação, né, desse atendimento aos condomínios, né? Como que os síndicos podem estar buscando algum órgão específico? Existe algum órgão específico aqui na cidade? Como que está isso? Olha, Campinas, infelizmente, não tem trabalhado nessa parte de regulamentação de como se colocar carregadores elétricos em condomínio, né? Como a doutora colocou aqui no início, eu também só tenho conhecimento de São Paulo, né? O município de São Paulo, que colocou uma portaria, né, para que pudesse reger um pouco essa questão de como colocar, né, exigir até, né, que esses carregadores sejam
colocados em novos empreendimentos, seja ele comercial ou não. Porém, não se fala em segurança, né? E aí, é aquilo que eu já também coloquei, né? O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é o único no Brasil, né, que está se manifestando com relação a isso e que criou essa portaria, que é bastante rígida. Aí não cabe a mim discutir se está certo ou está errado. Eu acho que segurança tem que ter, porque, né, é a nossa família que está lá no prédio. Então, a gente precisa ter segurança, sim. E, infelizmente, no Brasil as coisas acontecem assim, né? Foi com o Uber também, né? A legislação ela só vem depois da pressão, sendo que deveria ser ao contrário, né? Os meios aí que faz, né, a parte de legislação providenciar isso, pelo menos o básico, para que todos pudessem se orientar e que se tivesse um padrão no país. Mas, infelizmente, nós não temos. E aí cada um acaba criando os seus próprios padrões e gera essas portarias e fica complexo para que o cidadão, né, comum ele entenda todas essas coisas aí que são colocadas e que no dia a dia ele tem que cumprir, não tem outra saída. Então, o que se faz hoje, que é extremamente importante, é qualquer tipo de instalação de um carregador elétrico seguir as normas que já existem, né, e que são mais do que suficiente para que esses carregadores eles sejam instalados com toda a segurança. Isso eu estou falando da parte elétrica, não estou falando da segurança condominial, que aí entraria essa portaria do Corpo de Bombeiros. São coisas distintas. Tá? Mas para que eu tenha uma boa instalação, da qual ninguém vai, né, sofrer um dano lá, porque a instalação é mal feita, a não ser que seja feita por alguém que não tenha conhecimento. Infelizmente, acontece, né? Mas qualquer gestor condominial, se ele for fazer, hoje ele pode perfeitamente ir lá e colocar no seu condomínio, ele vai estar protegido, né, pelas normas, tudo certinho. Ele não tem nenhuma preocupação em fazer hoje. Só não tem uma regra aqui no município de Campinas dizendo, olha, faz assim, faz assado. Não tem isso. Tá? E o que existe são normas que já, né, estão aí no mercado há bastante tempo. Reginaldo, é interessante. Vamos colocar o síndico na berlinda. Ele vai entender a importância do porquê ele tem que contratar assessoria jurídica por contrato de partido. Manter um advogado lá pago mensalmente para ser um assessor de construção de processo decisório. Exato. Doutora, nós estamos falando de uma tecnologia de disrupção. Aliás, tecnologia traz disso, né? Disrupção. Só que o que acontece? A legislação não consegue acompanhar nem tecnologia, nem disrupção. Por quê? É experiência, é vivência. Então, vem a legislação e depois vem a vivência e vai se criando a jurisprudência e aí a lei se estabelece. Eu acho que é o contrário. Primeiro nasce o fato jurídico, depois a norma é sempre anterior à norma. Primeiro nasce o fato, depois a norma para regular aquele novo fato, primeiro vem o fato, depois jurisprudência, só depois vem a norma, né? Porque o processo legislativo é muito lento. E é interessante o seguinte, isso aconteceu com toda... Vamos pensar nas tecnologias de disrupção que nós pegamos nos últimos tempos. Você citou a Uber. O mundo não estava preparado. Não é a legislação brasileira. A americana não estava preparada quando nasceu o Uber. Lugar nenhum do mundo. Aí você tem Airbnb. Você tem agora um advento que está sendo uma discussão muito forte, que é o papel das redes sociais, né? E elas estão interferindo em pontos importantes, como a decisão, por exemplo, eleitoral de países e tal. Doutora, está vindo mais um elemento disruptivo aí, tá? Que é a tecnologia de transporte. Como que vai ser construído, então, essa segurança jurídica para a gente tomar decisões em relação a esse tema? Nós não estamos falando de uma construção de curto prazo, né? Não, é uma construção realmente a longo prazo, apesar dessa demanda rápida, né? Esse novo fato surgiu de uma forma, assim, muito abrupta, né? Assim, muito célere. É algo, assim, que começou mais ou menos ano passado, porque até 2021, 2022, a gente não tinha essa inundação de carros elétricos no mercado brasileiro. 2 anos para cá, cresceu bastante. É uma coisa de 2 anos para cá, por exemplo, eu consumo muita literatura técnica condominial da área, de grandes especialistas da área. Geralmente, todos os anos eu compro 3, 4 volumes. Tudo que sai eu costumo comprar. Os desse ano, 2024, por exemplo, livros de questões do dia a dia de direito condominial, ninguém traz essa questão de carregamento elétrico.
E apesar de ser algo já urgente para Exato. ontem, que a gente precisa Sim, tratar, ninguém aborda isso. Por isso que eu acho muito interessante esse tema de hoje abordado, né? O que a gente vai começar a abordar aqui, né? São em congressos, em podcasts, Exatamente. com colegas da área, e assim a gente vai criando realmente essa normativa, porque a jurisprudência, ela já existe. Infelizmente, ela não é favorável aos condôminos. O que acontece? Que a gente falou, sempre o fato surge antes da norma, né? O que os condôminos têm feito? As pessoas que moram em condomínio, elas não têm o que eu chamo de educação condominial, né? As pessoas, não sei se elas têm aquele hábito de morar em casa ainda, acham que o direito de propriedade é irrestrito. E a gente sabe que no direito brasileiro não existe nenhum direito que seja ilimitado, que seja irrestrito. Muito menos no ambiente condominial, né? Você ali, ainda mais nessa questão condominial, que você é proprietário exclusivo de uma parte privativa, só que você é coproprietário de áreas comuns do condomínio, né? Então, o seu direito de copropriedade naquelas áreas comuns não é restrito. Então, se você mora num condomínio que não tem carregamento elétrico, antes de você pensar em comprar um carro elétrico, você tem que conversar com o síndico, levar essa deliberação. Só que a gente sabe que isso é o mundo ideal. E o mundo ideal, ninguém faz isso, né? Até então, o que os condôminos fazem? Compram um carro elétrico, insistem lá de qualquer forma colocar o carregador, né, sem autorização assemblear, sem autorização do síndico, muitas vezes. O síndico sequer é comunicado. A gente sabe que a gente que lida com condomínio sabe que acontece de tudo no condomínio. Enfim, são questões muito complexas. E o que tem desembocado no judiciário são condôminos ajuizando ações contra o condomínio e, infelizmente, perdendo. E muitos, por exemplo, ajuizando ações contra a deliberação da Assembleia que proibiu a instalação porque já tem precedentes de assembleias que proibiram, né, que não votaram contra a instalação de carregadores de energia elétrica para carros elétricos. O condomínio ajuizou a ação, infelizmente, perdeu. Então, assim, uma ou outra, assim, eu olhei a jurisprudência em termos assim de Brasil, alguns principais estados, e a jurisprudência maciça. A jurisprudência é o quê? É aquele conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido. Então, assim, esse conjunto de decisões judiciais que eu tenho visto nos estados sempre é desfavorável ao condômino e favorável ao condomínio, porque o que os juízes determinam? Que, de fato, é uma decisão que compete à Assembleia, né? Não é o condômino, não é o juiz que vai determinar se vai instalar ou não. Obviamente, a não ser que haja assim, um abuso, né? Enfim, da decisão assemblear, mas não é o caso, né? Não é o caso, até infelizmente. tem uma explicação técnica importante que a gente tem que colocar, que apesar do condômino ser proprietário da sua unidade autônoma e da sua vaga de garagem, se ela é de propriedade do condômino, o sistema elétrico é área comum. Condomínio, é comum. É área comum. Exatamente. Então, ele não pode simplesmente chegar, né, e Querer colocar mudar o seu tudo. totem lá e falar, eu comprei o carro e ganhei o totem. Sim. Agora eu preciso de uma tomada. Não é assim. Quem não vai é pagar assim. a energia que ele está consumindo? Não, ainda que ele diga que paga, Eu porque pago tem tudo. tecnologias que estão chegando agora em que você tem, por exemplo, uma maneira de de fazer uma medição desse custo, inclusive o condomínio fazer esse controle e ser remunerado por isso, ou seja, receber um resgate em dinheiro por aquela energia que foi utilizada. Sim. Só que o que acontece é que nós vamos passar por essa questão. Uma vez que eu vou utilizar um sistema que é comum, eu preciso de uma decisão em assembleia. E a decisão em assembleia, ela sempre vai ser em favor da maioria. Vai Exato. ser uma utopia achar que a maioria das pessoas morando em condomínio tem carro elétrico. Tem carregar Exato. Aliás, Pelo menos nesse primeiro momento, né? Vai ser muito difícil. Agora difícil. é quase impossível. Exato. Exato. Até complementando essa questão, já teve casos que o morador comprou um veículo e existem hoje alguns veículos elétricos que ele vem com um sistema que é igual de carregar computador, você pluga numa tomada. Essa pessoa chegou com o carro no condomínio, simplesmente viu uma Colocou no tomada, adaptador, plugou lá. Aí a síndica viu, falou, poxa vida, E aí? não estou sabendo de nada. Como é que vai usar a energia? Primeiro que está usando a energia do condomínio. Não pediu para ninguém para usar. Ela está cometendo alguns delitos ali, né? Porque está fazendo um negócio ali totalmente errado. E por isso que eu digo, eu insisto, o gestor ele tem que buscar a informação para que ele não possa ser pego de surpresa nessas situações. Porque se uma vez ele decidiu, seja por caminho que for, ele vai publicar isso, deixar todo mundo informado. Então, se a pessoa plugar o carro numa tomada qualquer, ele já sabe que ele está errado. Ele já tem toda a instrução. Então,
é mais fácil você lidar e chegar, ó, por favor, tira. Eu acho que esse tá aqui é um podcast, Reginaldo, que a gente tem que trabalhar a divulgação dele em massa. Porque muita gente precisa saber disso. Apesar de chegar aquele momento, como que você batizou, do momento, tem que acabar. Tá chegando, Mas né? eu acho que é tema para tantas com outras certeza. conversas aí, que tem muita coisa legal pra gente explorar. E tem algumas perguntinhas básicas aqui, que é Vamos lá. pergunta e resposta, um bate-pronto, né? A gente até separou aqui, principalmente nessa parte da engenharia. Tem algumas também do jurídico aqui, tranquilo que a gente vai passar. Mas, carro elétrico, ele pega fogo? Sim, pega fogo. Eu queria Como saber a disso. combustão normal, né? Ele pega. Na verdade, não é nem o carro elétrico que pega fogo, é a Sim. bateria. A bateria. A bateria é o ponto crítico do Teve carro um elétrico. vídeo, né, esses dias aí, Isso, de uma bateria Isso. menor, o cara dentro do elevador, não sei se você chegou a ver. Sim, sim. Ela Eu saiu- assisti. Foi- Muitas coisas a gente precisa tomar cuidado que pode ser fake, né? Mas nesse caso, o que acontece com a bateria? Por que ela pega fogo? Ela ela é toda fechada no invólucro para que ela não tenha ar lá dentro, ela tem todo um sistema de proteção. Só que se tiver uma sobrecarga e ela começar a aquecer, o problema da bateria de íon lítio é o aquecimento. Se ela começar a aquecer, vai chegar um momento que o sistema ele não consegue mais controlar isso, porque toda bateria ela tem um sistema de controle extremamente sofisticado, que a bateria de um carro ela é formada de packs, de pequenas baterias. Vamos lá, pequenas pilhas, né? E obviamente esses packs eles são colocados de tal forma para dizer a autonomia que esse veículo vai ter, né? Pode ser 10, 20, 30, 50, enfim, dependendo da autonomia que o fabricante quer dar para aquele veículo. E aí elas são todas empacotadas e tem um sistema que a gente chama de BMS, que é um sistema que faz a gestão dessas baterias. Então ele controla a temperatura da bateria, a carga da bateria. Por quê? Como eu tenho centenas de baterias, pequenas baterias sendo carregadas, eu não posso carregar uma primeiro para depois carregar outra, depois carregar outra. Não, elas têm que serem carregadas de forma igual. Então esse sistema ele controla. Quando um pack de bateria começa a defasar dos demais, ele para de carregar aquele e continua os demais. Então a bateria ela é um ponto muito crítico dentro do veículo. Só que existe estatística de que o carro a combustão, 1,5% dos carros a combustão pegam fogo. O carro elétrico é 0,025. Ele tem 60 vezes menos probabilidade de pegar fogo do que o carro a combustão. Qual é a diferença básica? Que o carro a combustão, chegou o bombeiro, ele extingue o fogo rapidamente. Tira o oxigênio, mistura água com o combustível, dilui o tanto que for necessário até extinguir o fogo. A bateria ela é ao contrário, ela não apaga rapidamente com água, porque enquanto ela estiver aquecida, ela está ali pegando fogo. Ela está pegando fogo, porque o eletrólito ele é o eletrólito orgânico e ele é altamente inflamável. E chega a temperaturas por volta de 1000 graus. E o grande problema da bateria do carro elétrico é que ela fica dentro de um invólucro. E se ela estiver pegando fogo lá dentro ou aquecida lá dentro, a água não chega nela no ponto superaquecido para resfriar. E, portanto, gasta-se, em média, 30% a mais de água para extinguir o fogo de um carro elétrico. E, portanto, essa nova portaria do Corpo de Bombeiro vai exigir que os condomínios tenham uma reserva a mais só para suprir a necessidade de extinguir um fogo de um carro elétrico. Isso é uma outra dificuldade, é uma outra discussão, né, que se terá depois que essa norma for publicada, isso se manter. Então, o carro elétrico pega fogo sim, porém tem todas essas particularidades aí. Não é seguro? E uma vez aprovado, tem que se pensar, inclusive, na questão do seguro da edificação também, né? Sim. Você deve se comunicar da seguradora também para poder inserir essa questão do carregamento elétrico, né? Diante dessa possibilidade de... Uma das perguntas que eu tinha vontade de fazer justamente era essa, porque eu já vi essa questão da bateria pegando fogo, fiquei assustadíssima, né? E os carros a gente abastece fora, em postos de gasolina. O carro elétrico é carregado dentro das partes comuns, das áreas comuns do condomínio, né? Então...
Uma coisa que eu sempre, quando era pequeno, lá em Barbacena, né, a mãe da gente sempre falava assim, né, ó, vai tomar banho, põe o chinelo, porque não tinha esse negócio de fio terra ainda, né? Tomava choque. Tomava choque para abrir. Era uns testes por coração, né? Aqueles negócios. E aí eu te pergunto, o carro elétrico com chuva, ele combina com chuva, com inundação? Como que é isso daí? É normal, como um carro a combustão. Ele é todo preparado para que ele possa trabalhar nessas condições. Não vai ter escape de carga elétrica para... Não tem. Não tem. Ele é todo blindado, todo organizado para que isso não ocorra. Né? E todos os requisitos que se tem para um carro a combustão tem para o carro elétrico. E, obviamente, aconselha-se ler o manual do carro elétrico para saber exatamente o que pode e o que não pode. Obviamente, tem algumas diferenças de um carro a combustão. Ele não tem um escape, então não tem aquele problema de entrar água no escape e ele morrer, mas tem as restrições do nível da água, como qualquer veículo a combustão. Sim, perfeito. Então, estamos chegando aí no momento A. O tema foi muito bom. Bem legal. Muito legal. Muito bacana. E aí, pra gente encerrar, né? Quais são as suas perspectivas do ponto de vista jurídico, né? Para chegada aí... Chegada não, né? Para continuidade aí dos carros elétricos dentro dos condomínios. E a mesma pergunta no ponto de vista da engenharia, né? E aí já emendando também as considerações, né? Os canais de comunicação, né? Como que a gente encontra a doutora. No início eu peço desculpas, eu chamei doutor, né? Advogado. Não me passaram a colinha aqui que você era engenheiro. Passou tanto advogado nessa mesa. Pois é. Eu sou o único a não ser um engenheiro. De doutor já. Exato. Né? Tranquilo. Mas eu queria saber essa parte, né? Quais são as suas perspectivas e aí na emenda já suas considerações, seus canais. Bom, então as perspectivas são que é uma realidade, né, que vai começar a ser levada aos síndicos, aos condomínios. Isso não é uma realidade geral ainda. Eu, por exemplo, presto assessoria para condomínios, não fui procurada por nenhum síndico ainda com esse tipo de demanda, mas sempre oriento aos síndicos, né, que ajam sob demanda. O síndico não pode tomar decisões por conta própria em que pese sejam necessárias, né, porque às vezes não tem ninguém no condomínio dele com carro elétrico, né, com essa demanda. Vai sofrer à né? toa. Vai sofrer à toa. Então, espera alguém ser trazido para algum condômino, né? Enfim, tem esse estudo, tem a autorização assemblear, eu penso muito na responsabilidade civil do síndico, depois ele pode ser demandado por, enfim, alguma outra gestão, por ter feito algum gasto extra sem autorização assemblear. Eu sempre penso na autorização assemblear. Então, peça a autorização assemblear, se for demandado sobre essa questão do estudo preliminar, leva para a Assembleia, aprovação com maioria simples, né? Aprova a questão do estudo, verifica os orçamentos, aprova, vê se tem capacidade de carga elétrica, enfim, o que é preciso fazer naquele condomínio, né? O que precisa investir naquele condomínio para que os carregadores sejam instalados com segurança, né? E também se vai verificar, porque eu já vi casos, por exemplo, nessas jurisprudências que eu pesquisei, que às vezes é até possível instalar mais um carregador, por exemplo, e aí e hoje tem um condomínio, mas daqui a pouco se tiver 2, 3, quem é que vai utilizar aquele carregador, né? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, não é fácil, não é algo assim, o que a gente vá realmente ter soluções com facilidade, mas só realmente com essa interlocução entre áreas, né, o direito, a engenharia, a gente vai conseguir realmente obter respostas plausíveis, né, para o futuro. Sim. E os condôminos sempre também não criam problema para criar a solução, né? Não compre um carro elétrico se o seu condomínio não tem carregador elétrico. Pense nisso primeiro. Se tem vontade de ter um carro elétrico, pense nessa questão primeiro, leve ao síndico primeiro, leve a decisão assemblear primeiro, e se for o caso, você consegue implantar ou até, infelizmente, se mudar de condomínio, né? Infelizmente. Bom, foi um prazer enorme, esse tema é muito interessante, eu gosto bastante de tratar sobre ele. Eu tenho um Instagram, que é o Caribe Luciana, Caribé, mas Caribe Luciana, né? O site lucianacaribé.com.br. Enfim, essas são as minhas redes sociais mesmo. Agradeço. Muito obrigado, viu? Clóvis. Vamos lá. Eu penso que
não tem volta mais nessa questão do carro elétrico. A grande maioria da população tem interesse em adquirir um carro elétrico. E como a tecnologia só tende a avançar, a melhorar o que, né, já tem aí no mercado, já existe bastante pesquisa, né, relacionada a baterias que vai torná-las ainda cada vez mais seguras, né? Então isso vai trazer um benefício para o consumidor final. Sim. E isso com certeza vai alavancar muito mais as vendas, né? E aí há necessidade, né, de se ter esse preparo todo aí nos condomínios. Perfeito. Então é muito interessante nesse sentido. E também o país ele tem que se preparar para toda essa demanda, né? Existe aí um trabalho, porque também tem várias startups que têm interesse nesse mercado, porque ele é grande, principalmente o de, né, igual você comentou, eu não saio da cidade com um carro elétrico que não tem eletroposto. Realmente, é uma realidade. Hoje nós temos da ordem de 1.350 eletropostos instalados no Brasil todo. O estado de São Paulo tem 47% disso, ou seja, quase metade. Então, mais ou menos dá para você andar um pouco ainda no estado de São Paulo com o seu carro elétrico sem né, ser só nas grandes capitais. Mas existe uma projeção, né, que até 2035 se tenha 150 mil eletropostos instalados no Brasil, com investimento da ordem de 14 bilhões de reais. Então é um mercado que é bastante promissor e chama muita atenção de investidores, né, de empresas da área. Então essa é a minha expectativa, que o Brasil realmente consiga trazer toda essa infraestrutura para aqueles que tenham, né, um carro elétrico, possa desfrutar desse carro, como ele faz da combustão. Por exemplo, na Europa, em 2030, não se vende mais carro a combustão. Os postos de gasolina vão ter que migrar para postos de energia elétrica, assim, né? Então é isso, tá? Perfeito. E também quero agradecer bastante a oportunidade e me colocar à disposição, né, caso precisem aí. É sempre um prazer estar com essa equipe, é muito bom, né, a gente, né, discutir aqui, aprendo também bastante, né, com essa conversa, porque tem sempre, né, ideias diferentes, é um debate bastante interessante. E deixo aí, né, o meu e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o meu e-mail é clovis.cabreira@gmail.com. Se alguém tiver alguma pergunta específica, pode endereçar para esse e-mail que eu terei o maior prazer de responder, né, caso eu tenha a resposta para isso, tá? Estou à disposição, muito obrigado. Viu? Gratidão. Reginaldo, eu quero fazer uma provocação aqui antes da gente terminar. Até aproveitando a trilha sonora a fundo, alguém esqueceu um celular aqui no estúdio, a gente não pode levantar aqui, né? Nós ficamos aqui sobre essa trilha sonora. Alguém deve estar desesperado que esqueceu o celular, mas a gente vai entregar para eles. Eu queria fazer uma provocação ao síndico. Eu acho que todo síndico de condomínio deveria olhar para esse tema e fazer a seguinte provocação para o condomínio: que todos os condomínios possam considerar a hipótese de ter um ponto de recarga elétrica. No condomínio nós temos muitas crianças e no parquinho a gente só tem um balanço, muitas vezes, que não atende todas as crianças, mas a diversão está garantida ali. Eu acho que é de bom tom e é inteligente para o síndico trazer essa inovação para dentro do condomínio e colocar e deixar muito claro que nós temos uma limitação técnica. Não vamos conseguir atender todos, mas é importante que a gente viva essa experiência. Então você amanhã converter uma vaga de visitante em vaga com carregador, ou se tiver uma vaga que não seja de propriedade exclusiva de um condomínio e poder fazer essa instalação, eu acho que seria interessante para você colocar o pé nesse tema, viver essa experiência e até colocar diante dos condôminos o seguinte: essa propriedade tem uma limitação, mas a gente, por conta da limitação, nós vamos deixar de debater ou trabalhar em cima desse tema. Fica a dica aí. Fica uma transparência, né, do que você pode naquele momento. Então, eu acho que todo mundo conhecendo as limitações, fica mais fácil de gerir, né? Sim. Show de bola. Entregar aqui para vocês um presentinho aqui do nosso autor, Ailton Tertuliano, síndico, gestor, doutora Luciana. Nossa, muito obrigada, é uma honra. Cadê muito obrigada. O brindezinho aqui do Pod Síndico também. Ai, que bacana, obrigada. Chaveirinho. Muito obrigada. Excelente. Aqui, Clóvis. Já você deixou tudo Já tá tudo prontinho. Olha, que muito legal. obrigado. Muito obrigada. Aquele copinho, chaveirinho, é seu. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente que agradece. Prazer Ailton, imenso estar aqui com vocês. Mais um? obrigado por essa Que jornada, parceria.
Tamo junto. Saudações alvinegras. Ela tinha que soltar, né? Feliz Claro, é que eu tô muito demais. feliz demais. Mas não vai muito longe, não. A diferença do Palmeiras e do Botafogo, nesse caso aí da Libertadores, é só uma fase. Mas você sabe que Vocês só vão até a próxima. Mas você sabe que eu vim. Eu vou A dor de cotovelo. Vou terminar esse podcast cantando. Eu vim de São José pra cá, ouvindo É. muito cantando Belchior, rapaz. Quer que eu cante pra você? Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Muito bom. E com essa provocação alvinegra, terminamos aí mais um Pod Síndico na Estrada, aqui, edição Campinas. Gratidão, meninos. Tamo junto, E irmão. menina. Tamo Até a junto. próxima. Obrigada, até. E a você que nos Obrigada pela acompanha, um parceria. grande abraço e até o próximo Pod Síndico. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.